Bom, a pílula é um dos métodos contraceptivos mais usados por mulheres em todo o Brasil. Mas ainda há dúvidas sobre os efeitos a longo prazo do anticoncepcional no organismo. Por exemplo, essa semana, a Agência Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde da França suspendeu a autorização para a venda do Diane 35, depois de confirmar 4 mortes ligadas ao medicamento num período de 27 anos. Bom, isso dá um medo porque a gente tem medicamento com nome parecido ou o mesmo nome aqui no Brasil. Então, para esclarecer os mitos e verdades sobre o uso da pílula, está aqui conosco a ginecologista Gislaine Casanova. Doutora Gislaine, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite. Bom, a gente tem um medicamento com esse nome também, é o mesmo? Sim. Sim, é o mesmo medicamento e é um medicamento que é bastante utilizado, né? Ele tem um custo mais baixo, né? Ele não é um medicamento muito caro? Sim, justamente porque ele existe há muito tempo, né? Então, essa publicação que saiu na França tem 27 anos, né? E aqui no Brasil ele é usado há um tempo parecido. E é uma medicação que tem as suas indicações, é muito utilizada aqui no Brasil também, não pelo custo, mas porque ele tem um benefício, digamos assim, para aquela mulher que tem a pele com um pouco mais de acne ou cabelo um pouco mais oleoso. Sim, aí acabou né? Ou que tenha síndrome de ovário policístico. Então a gente utiliza bastante essa medicação. Bom, e qual é o perigo dele? Por que ele foi proibido na França? Na verdade, assim, esse dado, né, a gente tem que prestar bem atenção no que ele está nos mostrando, né? Na verdade, é um período de observação grande, são 27 anos. E pessoas morrem em 27 anos, mas é o que eu pensei, né? Como é que você sabe que a relação Na verdade, assim, esse é um período grande de observação, foram 4 mortes, né, relacionadas especificamente... Diretamente com a pílula. Provavelmente porque era o único fator de risco que essas mulheres tinham, né, em decorrência de evento tromboembólico. Né? E na trombose venosa, que é de veias de membros inferiores, ou trombose pulmonar. Né? E na verdade, assim, esse não é um dado novo, né, dentro da categoria médica. Assim, a gente tem um conhecimento que a pílula anticoncepcional, de uma forma geral, aumenta o risco de tromboembolismo. Por isso, por exemplo, que não pode combinar com o fumo, né? Mulheres que fumam e usam pílula têm uma chance muito grande. Depois dos 35 anos, a gente não deve combinar. Né? Então, assim, a respeito especificamente do Diane, né? Claro que isso tem que ser olhado com atenção, né? Existem dentro das pílulas anticoncepcionais algumas categorias alguns tipos de pílulas mais associadas com o risco da ocorrência de eventos tromboembólicos, mas não existe um motivo assim para um alarme exagerado em torno disso, né? Porque como eu estava dizendo antes, assim, esse não é um dado novo, né? A gente sabe que a pílula pode aumentar o risco de evento tromboembólico, que esse risco está associado a uma série de fatores, como, por exemplo, a idade da mulher é um dos principais fatores de risco, os outros fatores de saúde que ela tem associados, então a saúde geral. Tem uma idade que a mulher deve parar de usar pílula? Que pode ser perigoso? A princípio, assim, a mulher que é saudável, né, e está completamente saudável e bem avaliada pelo seu ginecologista, ela pode usar a pílula anticoncepcional até o período da menopausa, né? Mas existem algumas condições em que ela vai ter que modificar o seu método no decorrer da vida, né? Quando surgem, quando ela tem outros fatores de risco para doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o tabagismo é um deles. Então, depois dos 35 anos, pílula e cigarro não combinam, né? A presença, por exemplo, de uma história familiar mais forte para eventos cardiovasculares, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol, né? As mulheres que estão vendo a gente nesse momento, que usam o Diane, elas devem parar de usar? Não, acredito que não. Né? Seria importante que elas conversassem com o seu ginecologista, né? Porque o método anticoncepcional é algo que deve ser extremamente... é pessoal, né? Tem que ser conversado com o médico. Mas não acredito que haja um motivo para parar o Diane 35. Talvez fazer uma consulta, fazer um aconselhamento, se ficar mais em dúvida, né? Porque até o próprio movimento de parar e recomeçar também pode estar associado com algum tipo de aumento de risco. Então,
não existe assim essa recomendação aqui no Brasil, a gente não tem de parar o uso do Diane 35, isso tem que ser avaliado. Essa ideia de parar, então, mulheres que às vezes, tô com meu namorado viajando, tô solteira, alguma coisa assim, meu marido não tá usando camisinha, não vou usar durante um mês, ou vou dar uma pausa de um mês. Isso pode trazer problemas também? Não, porque assim, isso é uma coisa importante de ficar bem claro, né? Inclusive nesse estudo do Diane 35, o que ele mostrou? 4 mortes em 27 anos. Então, em decorrência do uso da pílula, a gente pode buir, né, em 10 mil mulheres, em um ano, 4 vão ter tromboembolismo. Então, é muito pequenininho o risco. Né? A gente não pode dizer que isso vai trazer um problema. Mas naquela paciente com outros problemas junto, é um conjunto de coisas, não é uma coisa só. Né? Eventualmente, pode ter um aumento de risco por ela estar, então, fazendo essa pausa, parando 3, 4 meses, depois reiniciando e voltando de novo. Então, é melhor sempre ter acompanhamento. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui conosco.